Meus irmãos, nós estamos nesse mês falando de consolo, de paz, falando sobre o agir de Cristo, do Espírito na nossa vida, e dentro dessa temática eu quero ministrar ao coração dos irmãos o Salmo 23. Convido os irmãos a abrirem comigo a palavra do Senhor, no Salmo 23, salmo tão conhecido, tão amado pela cristandade, não é? O tema da nossa mensagem de hoje é o perfeito Cordeiro de Deus. Queremos entender o Salmo 23 e como ele se aplica à nossa vida de tantas maneiras. Salmo 23 diz assim a palavra do Senhor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus nosso Pai, ao Senhor toda a honra e toda a glória, pela Tua bendita palavra, ó Deus, que nos traz vida, consolo e paz em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ó Pai, a nossa oração é para que a Sua palavra seja glorificada, que ela se propague ao nosso coração, que o Senhor receba toda a honra e toda a glória. Ajuda-nos, ó Deus, na tarefa de entendê-la, que o Senhor ministre ao nosso coração, que o Teu Santo Espírito opere em nós maravilhas nessa noite, revelando o nosso coração e também aquilo que em nós precisa ser tratado e moldado, ó Pai, para ser conforme a Tua imagem no Teu Filho Jesus. Ó Pai, que a nossa vida seja para a glória do Senhor e que possamos, ó Deus, após a ministração da Tua palavra, amarmos mais ao Senhor, Pai, intensamente, de todo o nosso coração. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem preparado para nós. Desde já Te louvamos e Te adoramos por isso, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como vimos, Salmo 23 é um salmo de Davi, o texto deixa isso claro. O rei Davi era o ungido do Senhor, né? Essa expressão ungido era usada tanto para o rei, como para o profeta, como para o sacerdote. Os três ofícios, a pessoa era ungida a fim de começar a exercê-los. No caso do rei, era uma ênfase um pouco maior, né? O rei era chamado do ungido do Senhor. Era esse o título que era dado ao rei. Então, o rei Davi, esse ungido de Deus, é quem escreve o salmo. É difícil para nós precisarmos exatamente em que momento da vida do rei Davi ele escreveu esse salmo, porém, talvez cabe colocá-lo em algum período em que ele esteve fugindo pelo deserto dos seus inimigos. Em qual momento não sabemos exatamente, mas é uma boa... esse período da vida dele é um bom candidato para nós alocarmos os salmos, quando ele esteve fugindo dos seus inimigos pelo deserto. É uma possibilidade. Em meio às lutas, fica claro que o salmista Davi estava confiante na provisão desse Yahvé, esse Deus da aliança, esse Deus que, como um pastor, cuida da sua ovelha, cuida do seu rebanho. É um dos salmos mais amados, não é? Na cristandade, é um salmo que muitos memorizam, porque falam desse cuidado do Senhor, desse amor de Deus, e que mesmo em face ao sofrimento, Deus se faz presente na nossa vida. Por isso é um salmo tão querido, e nós queremos extrair para nós, entendê-lo, extrair para nós algumas lições, algumas aplicações aqui. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
O Senhor aqui é Yahvé, né? Esse Deus da aliança, esse Deus de pactos, esse Deus que permanece com o seu povo e não abandona o seu povo. É o grande eu sou, é o Deus sem igual, é o Deus da aliança. O verbo aqui, quando coloca Yahvé é o meu pastor, aqui é o verbo de fato pastorear. Yahvé me pastoreia, é assim que está o texto. E a ideia de pastorear aqui, a amplitude dessa palavra é muito grande, a sua gama de significados. A ideia de que o Senhor me pastoreia significa que Ele cuida de mim, Ele me abriga, Ele me alimenta, Ele me protege, Ele me guia a todo esse campo semântico, campo de significados envolto do verbo pastorear, como o próprio Salmo vai descrever ao longo do seu percurso, né? À medida que nós formos avançando no Salmo, vamos ver que o salmista mostra o que significa dizer que Yahvé me pastoreia. Ele passa então a descrever em detalhes como isso funciona na sua vida. Nós vemos essa riqueza em torno dessa palavra, desse verbo pastorear, atribuído ao nosso Deus. Deus é posto aqui como essa figura do pastor que cuida da sua ovelha. É interessante que é uma figura utilizada em alguns outros salmos. Yahvé aparece em outros salmos como esse Deus que cuida do seu rebanho, do seu povo. O Salmo 77, por exemplo, verso 20, o teu povo, tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. O Salmo 78, 52, fez sair o seu povo como ovelhas e guiou pelo deserto como um rebanho. O Salmo 80, verso 1, dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que está entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. E por fim o Salmo 100, outro exemplo, verso 3, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Veja que é uma figura até que comum no livro de Salmos, ela aparece outras vezes. A diferença dessas outras citações para o Salmo 23 é um detalhe que talvez possa passar desapercebido à primeira vista, mas ele é um detalhe importante que nós não vamos explorar agora, mas mais no final da nossa mensagem. É que diferente de todas essas citações, o Salmo 23, você não vê um pastor e um rebanho. Você vê um pastor e uma ovelha. Ele é distinto aos demais nessa especificidade dele. Você vê um pastor com apenas uma ovelha, não um rebanho. Isso é muito curioso a princípio, quando isso é destacado aos nossos olhos. E depois eu quero comentar sobre isso. Mas veja como o Salmo continua. No verso 2 e o verso 3, ele passa então a descrever o pastoreio do Senhor. Antes, ali no finalzinho do verso 1, ele fala, o Senhor, Yahvé, me pastoreia, nada me falta. Nada me faltará. A abundância de significado de pastorear é tamanha que a consequência é essa, nada me falta. Eu estou suprido totalmente no Senhor. É isso que o salmista tem em mente. Yahvé cuida de cada detalhe da minha vida. Esse Deus bendito me cerca e supre cada uma das minhas necessidades. Eu estou seguro nas mãos desse bom pastor. Então ele passa a descrever agora com mais detalhes o que significa essa abundância do pastoreio do nosso Deus sobre a nossa vida. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Veja, Ele me faz. Leva-me, Ele, para junto das águas de descanso. Ele refrigera-me a alma. Ele guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Esse é o pastoreio. A ideia aqui é que mesmo no deserto, que é uma possibilidade onde Davi estava, nós temos descanso, nós temos abundância, nós temos toda a forma de suprimento que vem da parte do Senhor.
Como vamos ver, né, mesmo em face do vale de densas trevas, né, do vale da sombra da morte, nós estamos supridos por esse Deus. O verbo aqui guiar poderia ser traduzido por liderar, conduzir, e até um verbo utilizado àqueles que dão direção por alguém que passa pelo deserto. Muito pertinente essa menção por causa do possível contexto aonde o Salmo foi escrito. É Deus conduzindo e guiando, mesmo em ambientes tão difíceis como o deserto, suprindo as necessidades do seu povo, do seu servo. As veredas da justiça, ou seja, um caminho marcado pela retidão, um bom caminho para o qual o Senhor nos guia, ao qual o Senhor nos aponta. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. São caminhos que, mesmo sendo difíceis, são os melhores para nós. Deus é um guia preciso, é um guia confiável para nós. Nós não sabemos o que há diante de nós, mas podemos confiar na sua direção. E é interessante o adendo que o salmista faz aqui: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Esse Deus que faz tudo para a glória do seu nome. Veja essa abundância então que nós temos, né? Cada uma dessas expressões significa: nele nós temos descanso, nós temos alimento, nós temos abrigo seguro, paz verdadeira, descanso, direção correta, restauração para a nossa vida. A ideia de refrigera minha alma, restaura o meu ser, ou seja, me reanima, né? me vivifica diante das minhas tribulações. Todas essas ideias estão contidas nessas expressões do verso 2 e do verso 3. É esse Deus que cuida do seu povo por causa do seu nome, por amor do seu nome. Isso é muito interessante, essa ideia desse Deus que age, abençoando o seu povo, e ao abençoar o seu povo, está engrandecendo o seu próprio nome. É também uma figura comum no livro de Salmos. Veja o Salmo 31, por exemplo, verso 3, diz: porque tu és a minha rocha, a minha fortaleza, por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Salmo 79, 9, assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Salmo 106, mas ele os salvou por causa do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Salmo 109, mas tu, Senhor Deus, age por mim, por amor do teu nome, livra-me, porque grande é a tua misericórdia. Então veja quantas menções desse Deus que cuida do seu povo, e ao cuidar do seu povo revela a sua glória, o seu amor, não apenas para o seu povo, mas para aqueles que estão diante do seu povo. Eles veem um povo suprido, um povo cuidado, um povo que mesmo em face à tristeza, está satisfeito no seu pastor. Então, ao cuidar do seu povo, com essa abundância do seu pastoreio, ele revela a sua glória no seu povo e através do seu povo para as nações. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. No propósito de Deus na vida de Davi, o bom pastor supriria suas necessidades para a sua glória e conduziria assim então o seu ungido, segundo o seu santo e eterno desígnio para a sua vida. E olhando para a vida de Davi, como é notório ver a mão do Senhor conduzindo, protegendo, cercando o seu servo com a sua bondade. Isso fica muito claro quando nós lemos a história de Davi. Verso 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então o salmista sabia que caminhos de justiça implicariam, em vez ou outra, a experimentar o vale da sombra da morte. Sabia que nesse percurso que o bom pastor está traçando para a sua ovelha, ele sabia que vez ou outra ele enfrentaria situações difíceis, que o texto coloca para nós como sombra da morte. A expressão pode ser traduzida também como densas trevas, intensa escuridão.
a palavra morte aqui é uma interpretação, não há a palavra morte. A palavra aqui é densas trevas, que João Ferreira de Almeida optou por traduzir como sombra da morte. Então não necessariamente implica em morte esses caminhos, a ideia de morte física, mas de intensa luta, de densas trevas. Essa é a conotação aqui do termo utilizado. Veja que nessas densas trevas a sua ovelha não teme mal nenhum. E qual a razão disso? O teu bordão e o teu cajado me consolam. O bordão e o cajado, como diz o texto, são sinônimos da presença do pastor com a ovelha, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então, esse cuidado do pastor pela sua ovelha é simbolizado aqui pelo bordão e pelo cajado. O bordão era usado para afugentar animais que possivelmente poderiam atacar a ovelha, o rebanho, estavam então à espreita do rebanho. O pastor utilizava o bordão para afastar esses animais, e o seu cajado era usado para conduzir as ovelhas, às vezes puxar as ovelhas para perto, às vezes disciplinar as ovelhas. Então, nesse vale de trevas, nessas dificuldades, nós podemos ter essa certeza do direcionamento, da disciplina, da proteção do Senhor conosco. E em tudo isso nós vemos o quê? A presença e o cuidado de Deus na nossa vida. O seu bordão e o seu cajado são consolo para mim no meio das lutas que eu passo. É isso que Davi está falando. E a partir do verso 5 você vê uma mudança de cenário. A figura que Davi estava construindo até aqui, de um pastor com a sua ovelha, ela muda para Deus agora não como um pastor, mas como um anfitrião. Veja o que diz o verso 5: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aqui Deus está preparando o encontro do seu ungido com os seus inimigos. Veja, Davi reconhece isso, reconhece que houve momentos na vida dele em que Deus simplesmente o trouxe diante dos seus inimigos, colocou os seus inimigos à mesa junto com Davi. Davi reconhece que nessas veredas de justiça, Deus muitas vezes proporcionou a ele um encontro face a face com seus inimigos. É isso que ele está reconhecendo aqui. Não foi o acaso, não foi algo acidental. O Senhor preparou em determinados momentos um encontro diante dos meus inimigos. O Senhor colocou a mesa e nos colocou face a face. É isso que Davi está dizendo aqui com essas palavras. Porém, nesse encontro preparado por Deus, de Davi, do seu ungido, diante dos seus inimigos, Davi reconhece: unges-me a cabeça com óleo. Ou seja, o que é essa figura de ungir? Eu já disse aos irmãos que os ofícios que a pessoa, o candidato a eles eram ungido, era o ofício real, ofício sacerdotal e ofício profético. Ungir a cabeça com óleo tinha vários significados. Um deles, o mais comum por entender unção com óleo, era a presença do Senhor com aquela pessoa. A pessoa era cheia do Espírito para desempenhar aquele papel. E aí, a segunda referência, não apenas a presença do Senhor, mas ungir a cabeça com óleo também implicava, e esse era o entendimento também, em capacitação para exercer uma determinada tarefa, no caso, aquele ofício ao qual o candidato estava sendo designado. Então, ungir com óleo significava não apenas a presença de Deus com a pessoa, mas também a plena capacitação para desempenhar aquilo que foi proposto. Por isso, quando Davi usa esse termo, ele está dizendo: o Senhor não apenas me proporciona o encontro com os meus inimigos, mas me capacita sobrenaturalmente para tal encontro. Eu vejo graça,
eu vejo pastoreio, eu vejo o seu cuidado ao meu lado. O teu bordão e o teu cajado me consolam nesse momento. Faz parte das densas trevas, esse encontro. O texto está fluindo para chegar aqui no seu ápice. Eu ando pelo vale de densas trevas, o Senhor prepara essa mesa com os meus inimigos, mas a diferença é que o Senhor unge a minha cabeça com óleo. E nessa consequência aqui, o meu cálice transborda, ou seja, a porção de Davi, do seu ungido, nesse encontro é transbordante, a porção que Deus dá para ele, da presença e da sua capacitação. Nós temos, por exemplo, um encontro de Davi com seus inimigos, quando ele está fugindo de Saul quer matá-lo, e Deus faz esse encontro inusitado de Davi com Saul, por 2 vezes, e nas 2 ocasiões Davi poderia tê-lo matado, mas Deus deu a Davi unção, no sentido aqui de capacitá-lo para esse encontro, dando a ele discernimento e sabedoria, e o próprio Davi disse: longe de mim levantar a mão contra o ungido do Senhor. Davi poupou o seu inimigo pelas 2 vezes, nesse encontro com os seus inimigos. Davi poupou os seus inimigos. Deus deu sabedoria e direcionamento. Apenas alguns exemplos de como Deus proporcionou o encontro de Davi com seus inimigos e o capacitou então para o tal. E o versículo 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Termina o Salmo reiterando o cuidado do bom pastor pela sua ovelha. Se Yahvé me pastoreia, nada me falta. Eu tenho certeza que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor, ou seja, a casa do Senhor era sinônimo onde Deus estava mais plenamente habitado. Então eu tenho certeza dessa presença perene do Senhor ao meu lado. Estarei com o Senhor, a sua bondade, a tua misericórdia vai me perseguir. Agora, eu quero refletir com os irmãos, e até usando esse último versículo para levantar a questão, qual a certeza que eu possuo de que de fato bondade e misericórdia permanecerão sobre mim ao longo da minha vida? Como posso ter tamanha certeza disso? Talvez algumas pessoas acham que são merecedoras da bondade, da misericórdia de Deus. É possível. As pessoas podem achar muitas coisas pelas quais bondade e misericórdia irão persegui-las da parte de Deus. Mas a resposta para essa pergunta é justamente entender o Salmo 23 numa perspectiva em que Deus não apenas está falando do seu cuidado para com Davi, mas para que o Salmo, ainda que esteja falando de como o pai pastoreou o seu ungido, no caso Davi, é um apontamento, é um exemplo, é um tipo de como o pai conduziu o seu ungido, Cristo Jesus, como essa única ovelha, para realizar uma obra que estava destinada desde os tempos eternos. Por isso existe esse desenvolvimento do Salmo. Meus irmãos, nós sabemos, vale aqui abrir um parênteses, que toda a Bíblia, cada narrativa, cada história aponta para Jesus, para a obra de Cristo, para a obra de salvação e para os seus desdobramentos na nossa vida. Mas há passagens que apontam para Cristo de uma forma ainda mais específica, não tão geral, englobando apenas a obra, mas além da obra, ela aponta para Cristo de uma forma ainda mais específica, apontando assim para a pessoa de Jesus e para eventos da vida de Jesus enquanto estava aqui na terra. Essas passagens que apontam para a vida de Cristo de forma tão específica são chamadas passagens messiânicas, e no caso de Salmos, são chamados os Salmos messiânicos. Novamente, todo salmo aponta para Jesus, mas há aqueles que o fazem de forma específica à pessoa de Cristo, não apenas à sua obra. Há estes que apontam especificamente para a pessoa de Cristo, nós chamamos de salmos messiânicos.
Interessante que tem alguns salmos messiânicos que são mais reconhecidos como tais, sem tantas discussões no meio teológico. O Salmo 2, o Salmo 22, que é o salmo que precede esse, o Salmo 24, que é o salmo que sucede esse, mas o Salmo 23 não há tanto consenso quanto a isso. Mas eu concordo com uma parte dos estudiosos que entende o Salmo 23 também como um salmo messiânico. Eu quero mostrar isso para os irmãos. Alguns pensam que o livro de Salmos não possui contexto, acham que cada salmo é um bloco isolado dos outros salmos. Isso não é verdade. A composição do saltério, na sua sequência, ela é inspirada por Deus. Nós entendemos assim, a sua composição, que se deu depois do exílio, é inspirada por Deus, de forma que nós podemos estudar um salmo e também estudá-lo à luz daquele que o precede, daquele que o sucede, e muitas vezes encontrar riqueza de significados e ajuda para entendê-lo nessa questão. Quando olhamos para o Salmo 22, é muito interessante observar esse contexto. Se você está aí com a Bíblia aberta, você vai perceber que é um salmo grande, mas por que ele é reconhecido como salmo messiânico? Veja que logo no começo ele fala o seguinte, né? Deus meu, por que me desamparaste? É o que Cristo falou na cruz. E não apenas isso, mas o texto do Salmo 22 há várias partes que remetem, como se fosse mesmo uma profecia, ao momento da crucificação. Por isso é claramente um salmo messiânico, apontando para a vida de Cristo, especificamente para um momento histórico da vida de Jesus. O salmo fala daqueles que passavam, viam Cristo e zombavam dele, falam da sorte que os soldados repartem sobre as vestes do Senhor, fala, traspassaram-me as mãos e os pés, no verso 16, várias referências à vida de Jesus. O Salmo 24 também faz referência à vida de Cristo, por isso ele é chamado messiânico. Por exemplo, especialmente o verso 7, no final do Salmo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Então, aqui falando então da ascensão de Cristo, depois de ressurreto, subindo aos céus e retornando à sua glória, né? Essa alusão a esse momento da vida de Cristo. Por isso é também reconhecido como um salmo messiânico. Então você tem o Salmo 22, salmo messiânico, um salmo de lamento, um salmo que retrata o sofrimento de Cristo, e você tem o Salmo 24, um salmo de louvor, que retrata a ascensão, a glória, o triunfo de Cristo. E você tem o Salmo 23, no meio desse contexto. Como nós devemos então entender o Salmo 23 e até usar o contexto para lançar luz no nosso texto? Lembra que eu disse que, diferente das outras citações, nós vemos aqui um pastor e uma ovelha? É justamente uma referência, a meu ver, a como o Pai conduziu o seu ungido. É interessante que muitas vezes a vida de Davi como ungido do Senhor é colocada como um tipo, uma sombra, um exemplo que aponta para Jesus. E não só nesse salmo, vários outros salmos, como o Salmo 16, que é um salmo messiânico, que fala da ressurreição. Então é muito interessante como isso é feito na vida de Davi, e o Salmo 23 é um outro exemplo disso, ao meu ver. Como Deus conduz o seu ungido para uma tarefa específica que tem a ver com os seus inimigos. Você vê em João 1,29, um exemplo de uma referência a Jesus como o Cordeiro. No dia seguinte, João 1,29, viu João, aqui João Batista, a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 1 Coríntios 5, 7b, Paulo se refere a Jesus como o Cordeiro Pascual que foi imolado. Então o Salmo começa a descrever como Deus, o Pai, conduz o Deus, o Filho, em algum percurso, em um percurso certo aqui na terra, enquanto encarnado. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. É interessante que há uma obra que foi dada para o Filho completar, e essa obra, uma vez consumada, traria glória
para o nome do Pai. Por exemplo, João 17, verso 4, Jesus, orando ao Pai, diz assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Era necessário o Pai conduzir o seu Filho, a fim de que ele estivesse apto para consumar essa obra, e uma vez consumada essa obra, como diz o texto, por amor do seu nome, traria glória para o nome do Pai. As mesmas palavras de Jesus. Filipenses 2,11, quando Paulo está louvando o nome de Cristo, ele fala: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então, a obra realizada em Cristo e por Cristo traz glória ao nome do Pai, que o conduz, que está sobre ele e que é revelado a partir dele. Verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Aqui nós vemos uma coisa muito interessante, que vários outros textos fazem coro para nós na palavra de Deus. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E por que ele não veio ao mundo e logo então foi morto? Porque foi necessário ele viver alguns anos no nosso meio. Por uma razão muito clara, ele precisava ser preparado a fim de que fosse sacrificado. O papel messiânico de Jesus estava sendo desenvolvido ao longo da sua vida. Ele estava se identificando com o ser humano, passando pelas aflições que nós passamos, só que sem pecado, sofrendo no seu corpo as agruras do pecado, só que sem pecado, para ser então pelo sofrimento aperfeiçoado como autor da nossa salvação. Olha o que diz o texto de Hebreus 5, 8 e 9. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Como assim Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu? A obediência ao seu papel messiânico. Pelos sofrimentos, Cristo foi se apegando ao seu papel messiânico para se tornar então o perfeito autor da salvação. É nesse sentido que o texto aos Hebreus diz que Jesus foi sendo aperfeiçoado pelo sofrimento, e o Pai então conduz o seu Filho, a sua ovelha, o Cordeiro perfeito, pelo vale do sofrimento, porque era necessário que o Filho o cruzasse, para que fosse o perfeito autor da nossa salvação. O bom pastor estava trazendo sofrimento ao seu ungido, por amor do seu nome, por amor do seu povo. Hebreus 2, por isso mesmo convinha que em todas as coisas Cristo tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois aquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Quando Jesus acabou de ser batizado, o que aconteceu? Mateus 4, verso 1, o Espírito Santo guiou a Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Deus conduzindo a Cristo para ser tentado, e nas coisas que foi tentado, nas coisas que sofreu, é poderoso para socorrer os que sofrem, os que são tentados. É um sumo sacerdote que conhece, porque ele viveu os nossos sofrimentos, e ele pode estender o braço e se compadecer daqueles que sofrem, porque ele mesmo experimentou no seu corpo todo o nosso sofrimento. Certamente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades levou sobre si, diz o profeta. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento, nós fomos sarados. Cada um de nós se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Como diz o profeta, homem de dores, que sabe o que é sofrer, que sabe o que é padecer.
O Pai conduziu o seu Filho, o Cordeiro Santo, pelo vale da sombra da morte, do intenso sofrimento, a fim de aperfeiçoá-lo como nosso perfeito autor da salvação. É interessante que o próprio Filho decide esse caminho também, ele não é forçado. João 10, ele diz isso: ninguém a tira de mim, Jesus falando da sua vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Ela não é obrigada a ir por esse caminho, ela vai de bom grado, essa ovelha, esse cordeiro perfeito. E verso 5, aqui é o ápice do Salmo, verso 5, capítulo 23, verso 5, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Aqui, meus irmãos, é o relato da crucificação, fazendo coro com o Salmo 22, que fala do sofrimento do Messias. O Salmo 23 relata todo o percurso até o sofrimento, para então o Salmo 24 falar da sua glória, como o final do 23 já o faz. É todo o contexto do saltério sendo usado para lançar luz sobre esse texto. Veja, o Pai prepara para o seu Filho um encontro com os seus adversários naquela cruz. A mesa, essa mesa foi posta diante do Filho, e o Filho diante dos seus inimigos na cruz do Calvário. Unges minha cabeça com óleo, ou seja, não apenas, como eu disse, um símbolo da plena presença do Pai com o Filho, mas que agora o Filho estava plenamente capacitado para cumprir essa obra, para consumar a obra. Ele é ungido porque por toda a sua vida ele foi preparado para esse momento. O cordeiro foi sendo preparado para o abate, e agora chegou o momento. Ele está preparado, ungido para esse momento, diante dos seus adversários. O Filho está pronto para consumar a obra eterna preparado para o Pai, trazendo assim glória para o seu nome. E o que está diante dele? O cálice. O cálice transborda. A figura do cálice é curiosa, e os Salmos e o restante da Bíblia nos ajudam a entendê-la. O Salmo 75 diz: porque da mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber, sorvem-no até as escórias, todos os ímpios da terra. Há um cálice cheio de mistura, cheio da ira de Deus, preparada para dar para os inimigos do povo de Deus. É isso que diz o saltério. Há um cálice da parte de Deus, sinônimo aqui de estar repleto da ira de Deus, para ser lançado, para ser dado de beber para os ímpios da face da terra, para os adversários do povo de Deus. Isaías 51, desperta, desperta, levanta, ó Jerusalém, que da mão do Senhor bebesse o cálice da sua ira, o cálice de atordoamento, e o esgotaste. Jeremias fala também, Abacuque fala também desse cálice, Apocalipse 14 fala do cálice da ira. É um cálice repleto da ira de Deus, e como nós vimos no texto, que é dado a princípio para os inimigos do povo de Deus. Meus irmãos, Deus dispôs a mesa onde está o Filho e os seus inimigos, e colocou o cálice repleto da sua ira, que era para ser dado para os inimigos do seu Filho. Eu e você, nós somos os inimigos no texto. Nós não somos as ovelhas a princípio, nós somos adversários de Deus, nós somos os seus inimigos. Era para nós esse cálice repleto da sua ira, mas aprove a Deus servi-lo ao seu Filho, para que o Filho o esgotasse no nosso lugar, para que sobre nós não viesse a ira de Deus, mas bondade e misericórdia. É esse o cenário que o Salmo prepara para nós. Isaías 51, 22 diz: assim diz o Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice de atordoamento, o cálice da minha ira, jamais dele beberás. É a profecia que aponta inclusive para esse salmo, que o Pai serviu ao Filho o cálice que era devido a nós, o cálice da sua ira, para que sobre nós repousasse então
bondade, misericórdia, paz da parte de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O texto bíblico fala com todas as letras. Nós éramos inimigos, Colossenses 1:21, e a vós outros, que também outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Nós éramos inimigos, filhos da ira, como diz o texto. Estávamos mortos no pecado. Jesus, no Getsêmani, ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. E ele ora pedindo ao Pai: se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E logo depois, os soldados vêm para prendê-lo. Pedro tira a espada, corta a orelha de Malco, e Jesus diz a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Olha o que Jesus diz a Pedro: não beberei eu porventura o cálice que o Pai me deu? O cálice é meu, Pedro, não me afaste dessa mesa que o Pai preparou para mim. Guarda a sua espada. É necessário que eu passe por esse vale. Eu preciso tomar esse cálice preparado para mim pelo meu Pai. O texto fala: preparas-me uma mesa. Quem preparou a mesa? Deus, para o seu ungido, um cálice. Meus irmãos, o Salmo 23 é um apontamento claro de como Deus conduziu o seu Filho pelo vale da sombra da morte, a fim de entregá-lo em favor de nós, servindo a Ele o cálice da sua ira, que era devido a nós. É isso que significa dizer que Cristo fez propiciação pelos nossos pecados. Ele desviou a ira de Deus sobre nós. Por isso que na cruz Cristo bradou: Deus meu, por que me desamparaste? Nesse momento Cristo recebia a ira de Deus pelos nossos pecados. O Filho foi desamparado na cruz para que eu e você fôssemos eternamente amparados por sua graça. Porque bondade e misericórdia, irmãos, podem nos acompanhar então ao longo da nossa vida. Porque o Filho bebeu o cálice no nosso lugar. É isso que o Salmo diz, é isso que o texto aponta. E é muito interessante que o verbo habitar aqui, habitarei na casa do Senhor para todo sempre, o verbo é normalmente traduzido, é até estranho porque foi traduzido por habitar, ele tem essa tradução, mas ele é muito mais traduzido como retornar. E retornarei à casa do Senhor, fazendo um claro apontamento para o retorno de Cristo para os céus, da sua ascensão, a qual o Salmo 24 vai descrever melhor. Então o Salmo 23 é assim, Deus guiando o rei Davi, mas claramente apontando para um ungido superior a Davi, uma ovelha superior a Davi, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como é bom e precioso saber, meus irmãos, que nós não somos merecedores de bondade e misericórdia, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós somos salvos não por obras por nós praticadas, somos salvos pela obra que Cristo praticou em nosso lugar. Nós que estávamos mortos, somos salvos quando nos arrependemos dos nossos pecados e reconhecendo que apenas crendo em Cristo nós podemos ser libertos, salvos, adotados como filhos e amparados por esse pastor. Aí sim nós podemos dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Porque antes sendo inimigo, agora sou filho de Deus, e Deus me trata com bondade e misericórdia, porque eu estou unido a Jesus. Eu fui adotado como filho, como ovelha no seu rebanho. Aquele que não conheceu pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Como diz Paulo: que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as outras coisas? Então, todas as outras coisas, entenda isso: se Deus ofereceu o seu filho, quanto mais abrigo,
proteção, alimento, direção. Todas essas outras coisas estão no pacote da graça, mas a graça do Senhor nos basta. Esse Deus que pastoreia e cuida da nossa vida, se Ele entregou Cristo por nós, sendo nós ainda pecadores, quanto mais as outras coisas em Cristo Jesus. O Salmo 23 mostra como Deus o Pai preparou o seu Filho para que se tornasse um perfeito cordeiro, e então fosse abatido como um perfeito sacrifício pelo pecado de seu povo, a fim de que por esse perfeito sacrifício o seu povo gozasse de bondade e misericórdia eternamente da parte de Deus. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Provérbios 1:33 e Romanos 8:37. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ao Senhor, meus irmãos, toda a honra e toda a glória. Quero dar oportunidade para você, diante disso que Deus falou ao seu coração, do seu eterno e precioso amor, do seu constante e perene pastoreio, que você se colocasse em oração silenciosa no seu lugar e respondesse ao Senhor o que você tem a dizer a Deus diante daquilo que Ele falou hoje ao seu coração. Vamos orar em silêncio. Enquanto isso, convido os irmãos que vão nos conduzir ao hino para virem à frente, e depois estarei rompendo o silêncio com uma oração. Oremos. Deus amado, nosso Pai, nós adoramos o Teu nome, Senhor. Como é maravilhoso ver o Teu grande amor estampado por nós, ó Pai, de formas tão diversas na Tua palavra, mas todas elas apontando para a cruz de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Obrigado por tão grande e perfeito amor. Ajuda-nos, ó Pai, a descansar à sombra das Tuas asas, a buscar abrigo seguro na Tua boa mão, debaixo do Teu cajado e do Teu bordão. Ajuda o Teu povo a descansar a sua alma no Teu pastoreio. Ajuda-nos a confiar no Senhor somente, que no Senhor, ó Pai, a nossa alma encontre verdadeiro refúgio e abrigo. Visita o Teu povo, fortalece a Tua igreja, para que tenhamos paz em Ti, e que em Ti a nossa alegria seja assim completa, para a glória do Teu nome. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.